Fala aí, povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, paz do Senhor. Muito feliz de estar mais uma noite, mais um dia, manhã ou madrugada, gravando aqui aos nossos corações essa ministração. E assim como eu comecei na semana passada falando sobre um líder aprovado ou rejeitado pelo nosso Deus, eu trago aqui, digamos assim, a conclusão desse estudo, desse desfecho, dessa ministração que o Senhor trouxe aos nossos corações, que está lá em 1 Samuel. Então leia a Bíblia, faça a oração se quiser crescer. Aquele que deseja beber água limpa, aquele que deseja se limpar todo dia do pecado, das maledicências, dos pensamentos impuros, basta ler a palavra de Deus, basta se santificar todo dia e buscar intimidade e relacionamento com o Senhor. Mas para isso é preciso o quê? Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. É uma busca diária, é degrauzinho por degrauzinho. E hoje eu trago para os nossos corações 1 Samuel 24, né? Um líder aprovado ou rejeitado. E aqui eu quero trazer o momento que Davi ele teve a oportunidade de estar matando Saul. E todos os seus servos, né? Aquela multidão que estava ali com Davi, aqueles 400 homens, falaram: aproveita. E eles falaram que aproveita que Saul, que Deus está te dando o quê? O inimigo em suas mãos, né? No capítulo 24 de 1 Samuel a gente vê claramente que, né? Vemos claramente que ambos eles estão que dentro da mesma caverna, né? Davi na parte lateral e Saul vai entrando, né? Por outra direção e se deita, né? Para cobrir os seus pés. Nesse momento, Davi corta a capa de Saul. Ali ele poderia matar Saul naquele momento. E os seus servos falam: você tem o seu inimigo nas suas mãos, mate-o. E quando ele corta a capa, né, a túnica, um pedaço da túnica de Saul, a palavra de Deus fala que depois o coração dele ficou pesado, que ele ficou aflito, ele ficou ferido diante de Deus, porque cortou a capa de Saul. E eu trago para os nossos corações que um verdadeiro líder aprovado por Deus, ele respeita uma liderança. Mesmo que essa liderança não esteja sendo direcionada por Deus, mesmo que essa liderança não esteja instruindo, não esteja falando da palavra de Deus e as suas práticas são claras que não estão de acordo com os princípios bíblicos, mas ele respeita porque ele sabe o que é autoridade. Ele tem temor, ele tem honra por esse líder. E é o que nós estamos vendo no capítulo 24 de 1 Samuel. E a gente vê claramente, né, esse comportamento de Davi. Porque ele diz assim: livra-me, ó Senhor, de fazer isto ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, de estender a minha mão contra ele, visto ser ele o ungido do Senhor. Aqui está Davi, no verso 6, falando com os seus servos, clamando para que o Senhor livrasse ele desse mal, desse desejo de querer imputar mal a Saul, porque Saul era ungido do Senhor. Saul, lá atrás, ele foi ungido por Samuel para ser rei, mesmo que a conduta dele não tenha sido de obediência, e o Senhor já tinha o quê? Vou providenciar um rei para mim, porque o teu reinado, não vai fluir mais. Então, de acordo com a palavra de Deus, um líder aprovado, ele é justo, ele é temente, ele honra, mesmo que a liderança esteja provocando situações contrárias à Bíblia. Nós não estamos aqui para apontar, para acusar, nós não estamos aqui para expor. Uma igreja firmada na palavra, ela ora, ela busca para que essa liderança seja direcionada pelo Senhor, para que haja instrução pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que todo dia nos convence que precisamos nos arrepender, nos alimentar, nos edificar, nos santificar na presença do Senhor. Buscar o quê? Nos afastar daquilo que nos afasta de Deus. Deixar para bem longe o pecado e nos aproximar do Senhor. E vamos lá. Além disso, meu pai vê, sim, e vê a borda da tua capa na minha mão, pois ao cortar a borda da tua mão e não te matar, saiba tu e vê que não há mal nem transgressão na minha mão, e não tenho pecado contra ti. Mesmo assim caçais a minha alma. Como diz o provérbio, aqui é Davi falando a Saul. E eu vou lá para o 17, para finalizarmos o nosso vídeo. Juntamente com Tiago 4,17, que foi até um texto que esse final de semana a gente estava escutando na igreja. O pastor mencionou Tiago 4,17.
24, 17 diz assim: E disse a Davi: Tu és mais justo do que eu, pois me retribuíste com o bem, quando eu te retribuí com o mal. Um líder aprovado pelo nosso Deus, ele é justo. Ele não vai retribuir mal com mal. Ele não vai querer pagar na mesma moeda. Um líder instituído por Deus, direcionado pelo Espírito Santo, ele vai orar, ele vai ler a Bíblia, ele vai jejuar, ele vai buscar temer a presença do Senhor Jesus Cristo e retribuir aquilo que o coração dele está cheio. Teu coração está cheio de quê? De amor, de alegria, de harmonia, da presença do Espírito Santo. Então você só pode oferecer para aquela pessoa aquilo que você tem. Você vai pagar na mesma moeda. Por quê? Se ela está te pagando com mal, o que está no teu coração? Que tipo de liderança você é? Que tipo de líder você quer ser? Aquele que Deus escolhe para direcionar outras pessoas, homens, mulheres, crianças, para que a palavra dele seja pregada? Ou um líder que agrada a multidões? Ou um líder que é favorecido pelo homem? A glória de Deus. Precisamos ser uma liderança aprovada por Deus, justos e não pagando mal com mal. Se te derem um tapa, na face, ofereça outra. Vai orar, vai ler a Bíblia. Ofereça o que você tem no seu coração. Ofereça o que você tem. A gente só dá o que tem. Se você retribui mal com mal, o que está dentro do seu coração? Alguns meses atrás eu passei por uma situação e eu escutei determinada pessoa falar assim: nossa, diante do que você passou, você ainda trata fulano bem, você ainda cumprimenta, você... Aí eu, antes de responder, a pessoa parou e falou assim: você só pode retribuir o que você tem. Você tem amor de Deus no seu coração. Você não retribui o mal com o mal. Eu retribuo o bem. É o que eu tenho e o que eu tenho ensinado para o meu filho. A gente não retribui se o coleguinha empurrou na escola com outro empurrão. Se o coleguinha botou o pé na frente, a gente não bota também. A gente retribui com o que nós temos, com o amor de Deus, com a presença de Deus. Você me empurrou? Calma aí, deixa eu te levantar. Empurrar não é legal. Colocar o pé na frente para se machucar não é legal. Você ia querer que fizesse isso com você? A palavra de Deus tem vários ensinamentos, várias instruções para vivermos como os cristãos à espera do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo está voltando. E aí, povo, você quer ser um líder aprovado ou rejeitado por Deus? Que a palavra, seja o nosso manual diário, seja a nossa água do trono para nos limpar, nos encher da presença do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que jamais, jamais falte a presença do Senhor Jesus Cristo nos seus dias. A paz.